Nós cumprimentamos os irmãos de Brasília, Boston, Newark, Califórnia, Portugal. Louvamos o Senhor por essa bênção de estarmos assim, levando a palavra a todos esses lugares. O nosso trabalho hoje é a respeito daquilo que está ocorrendo em favor das nossas crianças, dos nossos intermediários e adolescentes. Nós estamos numa hora muito séria, muito difícil, em que os nossos olhos têm que ser postos, enfocados sobre esse grupo, porque o mundo está escancarado, aberto, atraindo e levando à perdição de uma maneira tão cruel que as crianças não têm mais infância. Eles estão apodrecendo antes de amadurecerem. Nós estamos com muita alegria para dizer aos irmãos que temos trabalhado desde o fim de setembro, outubro, novembro e até agora, dezembro, mas todos os irmãos podem saber que toda a programação de março está totalmente pronta. Então, não há motivo para dizer esquecemos, não deu tempo, mãos à obra. Mas antes, vamos cantar um hino, que é um dos nossos hinos novos para os estudos, que vamos ter agora. Jesus está presente para te salvar. Salvou Zaqueu, o rico que era pobre. Buscou um cego, beira do caminho. Bartimeu, o que queres que eu te faça? E seus meninos vão falar, os homens. Nós vamos repetir e os homens vão fazer a pergunta. Pecador, Jesus está presente para te salvar. Salvou Zaqueu, o rico que era pobre. Buscou um cego à beira do caminho. Bartimeu, o que queres que eu te faça? Veja, foi a resposta pronta, vendo agora o rosto de Jesus. Quando seguiu, louvando alegremente. Podes ter tudo ou nada possuir. Eu frisei ali a parte revelada, que o Senhor revelou, enfocando Zaqueu, o rico que era pobre. Então, é um trabalho que nós temos já com este hino para as nossas crianças e adolescentes. E o cego Bartimeu, que vendo logo o que ele viu, o rosto de Jesus. Então, quando nós somos salvos, quem mais nos interessa é ver a Jesus, o nosso Salvador. Esse é o enfoque. Então, nós lembramos que em outubro nós tivemos a evangelização das crianças. Então, quando nós tivemos esse trabalho de evangelização, temos aqui um relatório lindo, maravilha, de experiências que nos foram mandados por irmãos de lugares tão distantes, lá do Ceará, Rio Grande do Norte, Serra, aqui do Espírito Santo, Três Pontas, Brasília. Se a gente pudesse ler tudo isso aqui, seria uma coisa... Pernambuco,
Bahia, Igreja de Boa Vista, tantos lugares, e cada testemunho tão bonito, que é uma verdadeira bênção poder ter o privilégio de ver isso. Eu mandei um desses assim para o pastor Alexandre, lá na Irlanda, onde ele está, quando ele fazia o site sobre o trabalho, e ele colecionou vários testemunhos e colocou e enfocou. Mas a bênção é que nós temos tantos que dá para escrever um livro desse tamanho. Mas o fato é que nós tivemos, na nossa evangelização deste ano, o ano passado tivemos 163.600 mais ou menos. Esse ano nós tivemos 203.522. Agora, não mandaram relatório Cariacica, nossa região aqui pertinho, Alagoas, Sergipe, Pará e interior de São Paulo. São Paulo, capital, mandou, mas interior. Então nós poderíamos ter um relatório maior ainda quando isso é feito. Agora nós queremos dizer aos irmãos que nos empolgamos sim com o número. O que não interessa, interessa sim. E nós trabalhamos em cima destes números. Então o ano passado, retrasado, nós tivemos 153 mil na evangelização de 2005. Fizemos o cálculo para 200 mil em evangelização de 2006, e nós estamos com um cálculo de mais de 200.500 para este ano, mas nós estamos certos que nós vamos atingir o alvo muito mais do que isso. Agora, isso é importante para nós quando nós fazemos as apostilas, quando nós fazemos os CDs, quando nós fazemos os hinos. Então, estamos com todo o novo Maranata, com 90 hinos só nossos, revelados. Sabe o que significa isto? Significa que nós não temos que pedir licença autoral a ninguém. Todos os nossos hinos, os irmãos que têm os hinos, são doados ao presbitério, não nos pertencem, são dados ao presbitério. Ninguém vai ganhar dinheiro em cima dos nossos hinos. E nós não vamos ter que pedir para cantar um hino e ter que pagar 25 mil reais por cada vez que um hino for cantado numa reunião. Aqui não, que nós estamos bem fechados, mas já estamos em grande divulgação. Se nós cantarmos o hino sem autorização, vem em cima de nós a cobrança dos direitos autorais, porque tudo virou um comércio. Então nós estamos cobertos, protegidos com 90 hinos, todos revelados. Agora, é uma verdadeira bênção, porque nós que trabalhamos nessa missão, juntamente com o pastor Kelson, pastor Heloísio, que está sempre dando aquele apoio espiritual direto ali conosco, e mais Heloísio, que está ali também. Somos um grupo pequeno, mas o Senhor tem feito obra de maravilhas. Este ano, quando pensávamos, meu Deus, o tema é tão difícil, como é revelado, mas como é que nós vamos ter os hinos? Nós selecionamos 13 hinos revelados. Então esse primeiro de clamor, esse aqui e mais outros hinos que a gente não sabe deles qual é o mais bonito, mais tocante. Há um sobre a história de Ruth, que é uma verdadeira maravilha, com a temática Ele é o remidor. É de a gente ficar realmente muito cheio de alegria da graça do Senhor sobre nós. Então nós temos agora passando para 2007, vamos lembrar, 203.526 pessoas que assistiram nossa evangelização, promovido pelas crianças. É um respeitoso número, e nós estamos louvando muito o Senhor. Então no mês de março nós teremos o nosso seminário de crianças. Então esse seminário requer muitas coisas, e nós temos toda a orientação pronta para já os irmãos levarem daqui com todas as lições para as classes. As lições do Data Show são já escolhidas por nós mesmos, são orientações do Senhor e são surpresa mesmo. Nós vamos ter Zaqueu e Bartimeu como primeira aula, e todo mundo já ouviu o hino que enfoca as duas. Além disso, temos um hino sobre Zaqueu
e outro sobre Bartimeu. Lindos os hinos, muito bonitos. É pena que não temos tempo para tocar os hinos todos, mas eles estão aqui no CD. As professoras irão receber, irão ensinar, e a nossa grande alegria é que são os hinos das crianças e adolescentes, que são passados agora para a igreja, não são para crianças e adolescentes, são hinos adultos, são hinos que tocam a nossa alma, são hinos que falam do Senhor, do poder do sangue de Jesus, que falam das mensagens que são dadas, cantadas, gesticuladas, então a criança fica totalmente impregnada daquele ensino que nós estamos passando para elas. Esses CDs são só acompanhados de violão, porque nós não queremos cópias deles, nem queremos divulgação. É proibido fazer isso. As professoras recebem, entregam às crianças e nada de mais cópias. Eles cantam e a igreja toda canta. Logo, em janeiro, sairá o CD novo, o segundo. O primeiro foi Preciosa Semente, totalmente esgotado. Mas o Candeia Acesa vai sair, né, em janeiro já com estes hinos novos. É uma alegria que nós temos, é um passo a mais que estamos dando, e é tudo aquilo seguindo a orientação e o planejamento do Senhor. O Senhor vai estendendo, estendendo, e a gente sai correndo atrás para ver se consegue acompanhar e se consegue realizar aquilo que o Senhor está querendo que seja realizado. Então nós temos aqui, por exemplo, na página 8, as orientações que são dadas para os pastores, diáconos e professores. É bom nós lembrarmos, nós tivemos umas reuniões sobre estudos da palavra e está próximo a sair o livro, até o fim deste ano já sairá, mas houve um indivíduo que achei muito interessante. Eu disse assim: o senhor veio me buscar? Ele disse: eu vim buscar a senhora. Aí quando ele me deixou, eu disse: o senhor quer estacionar o carro? Ali é uma vaga boa, a gente tem acesso ali. Ele disse: não, eu não assisto essas aulas são para obreiros, eu sou diácono. Vocês entenderam? Então, nós queremos lembrar os irmãos o seguinte, que o ensino do Senhor é para todos. Todos nós estamos aprendendo. Nós não somos a esse ponto. Infelizmente, pouco tempo depois, aquele senhor, infelizmente, caiu redondamente, feiamente mesmo, uma maneira terrível. Está fora da igreja, nem do diaconato, mas para a gente ver o tipo de coisa que acontece. Isso aqui eu estou falando porque é uma reunião de obreiros, de servos do Senhor, dos pastores, e que entendem isso, tem essa luta dentro das igrejas. Mas nós queremos falar o seguinte: o tema já está pronto, e são vidas transformadas pela palavra de Deus. Esse é o tema. Material pronto, apostilas prontas, coletâneas prontas, CD pronto. E agora temos as orientações, como nós falamos, na página 8 da apostila, e é para que os irmãos agora, com o tempo, ponham a cabeceira e vão lendo devagar, para poder se inteirar e ver aquilo que mais usarão e mais será necessário. Há uma mensagem na página 6, especial para os pais. Essa mensagem é a respeito de um ponto muito importante para nós. O enfoque é muito positivo, a vida de Sansão. Quando nós lemos a vida de Sansão, dá vontade da gente desistir de ler, quando ele começa naquelas quedas e naquelas desobediências. Mas a gente chega ao fim, e o fim tem sido mostrado, o resultado daquele que abandona o Senhor, olhos furados, moendo na mesma direção, sem poder mais nas mãos, caído, feito zombaria de todos. Mas o Senhor não deu aos pais de Sansão uma promessa? Deu. Qual foi a promessa? Sansão seria nazireu de Deus até a morte, e ele venceria os filisteus. E tudo isso. Então nós mostramos o seguinte:
A promessa de Deus feita aos pais de Sansão foi cumprida. Quando ele estava no cárcere, naquela angústia toda, o cabelo cresceu e ele se tornou nazireu de Deus. Os que estavam fora nem presenciaram, mas ele sentiu que a bênção tinha vindo sobre ele. Foi duro. E depois, venceu os filisteus? Totalmente. Ele abraçou uma das colunas e disse: morra eu com os filisteus. Ele sabia aquela hora que ele não era o que Deus queria para ele. Deus não nos quer mortos, Deus nos quer vivos, lutando pela obra do Senhor. Então não há vantagem em morrer, não. A vantagem é estar vivo, bem despertado para lutarmos. Mas a promessa feita aos pais foi cumprida. Ele morreu nazireu e morreu vencendo os filisteus. Aí que está a promessa feita. Então a mensagem aos pais é essa: lutar, e lutar dura e seriamente, porque nós estamos lutando contra um mundo tremendamente agressivo. Nós vemos agora, por exemplo, a mensagem especial está na página 11 da apostila, que os pastores irão estudar, e os pastores que quiserem poderão ler bem as outras lições, porque nós temos que nos desdobrar para fazer essas lições se tornarem aptas para a criança. Mas quando ela é dada para os adultos, ela é fácil de ser transmitida. Mas para as crianças a gente tem que mostrar muita coisa e de maneira a que eles venham a entender. E a bênção é que não temos notícias de que eles não têm entendido. Uma criança de 4 anos assistindo a evangelização, chegou em casa, a mãe disse: como é? Você gostou da festa? Ele disse: festa não, aula das lâmpadas acesas. Festa não, aula das lâmpadas acesas, que era a parábola das 10 virgens, né? Então, lâmpadas apagadas e lâmpadas acesas. E uma criança de 4 anos pôde entender muito bem que ele não estava em festa, não. Ele estava ali estudando a aula das lâmpadas e o valor das acesas e das apagadas. Então, para nós adultos, é muito fácil transmitir uma lição, se um de 4 anos pode perceber. Agora, nós estamos aí vivendo um momento difícil. Nós temos aqui nessa revista, Veja, todo mundo viu, é a revista de 22 de dezembro de 2006, onde há uma reportagem muito grande sobre o que se passa com as nossas crianças no Brasil. E feito uma avaliação, em grande parte do mundo, o Brasil ganhou o primeiro lugar em perda para as crianças. Então, as crianças mais estressadas do mundo são as nossas crianças brasileiras. Então, ganha em primeiro lugar. Segundo lugar são as crianças japonesas, alemãs, francesas, americanas e indonesas, lá em menos grau de intensidade. Inclusive a Indonésia, que é um país que tem passado por situações de clima terrível. Então nós vemos aí o momento em que vivemos, e é um momento realmente muito sério. Nós temos a situação em que as crianças estão tremendamente assustadas. E elas estão cheias de problemas, e elas buscam a solução desses problemas vendo TV, que é o amparo dela ali, chegar em casa, ver alguma coisa. Quando ela liga na TV, o que ela está vendo? As cenas agressivas, cenas terríveis, a qualquer hora, porque não há mais respeito à criança. Em qualquer hora são transmitidas novelas e mensagens e filmes de monstros terríveis, e as crianças estão assim, assustadas, amedrontadas, e é uma coisa terrível. Esse é o momento. A admiração da criança pelos ídolos. Eles estão dedicando aos seus ídolos uma devoção assim tremenda, porque eles não têm um ponto de apoio. Nós estamos mostrando isso para dizer aos irmãos qual é a nossa mensagem. Então, a influência do mal através da literatura. Por quê? Eles estão conseguindo fazer as crianças lerem
com um livro que é um livro que conduz para a feitiçaria, conduz para a bruxaria, conduz para tudo quanto é maligno, que é o tal livro que, com a força do adversário, ganhou o mundo inteiro, que é o Harry Potter. Como cultura, não tem nada. E a autora se diz claramente serva do adversário, e recebe do adversário as mensagens que ela passa. E o adversário disse que queria que fosse começando com a vida de um menino, que se tornaria bruxo, até ele crescer, passar pela fase adolescência, e é uma fase horrível no livro, e depois para a fase adulta, e entregar o menino pronto para a vida como com a mente totalmente preparada, induzida pelo adversário. É sério. Isso é sério. Agora, por quê? Nossas crianças estão sentando ao lado deles. Nossas crianças brincam nos playgrounds ao lado dessas crianças. Nossas crianças vão para todos os lugares e esses estão lá. Você já leu? Você não vai ler? Você isso, aquilo. E eu li uma reportagem de crianças que no recreio, inclusive em outros estados e outros países, se reúnem para praticar aquilo que é ensinado pelo livro, fazer coisas horríveis das trevas ali, não vou relatar, os irmãos sabem. Então vejam bem, o que as crianças então mais temem? O que eles mais temem é de perderem os pais. Por quê? Porque os desquites, os divórcios, as brigas dentro de casa são terríveis. São terríveis. Eu lembro de um menino que foi proibido pelo pai de visitar a nossa igreja, aqui na nossa região mesmo, visitar a nossa igreja. O menino queria ir, brigando com a mulher em casa, com a mãe, aquela coisa horrível. O menino fugiu, foi o vizinho e disse, me leva ali na igreja. O vizinho levou. Quando o menino chegou em casa, o pai estava esperando, eu vou te dar uma surra agora, onde é que você foi? Pai, eu fui ali à igreja, pedi proteção para o senhor, para minha mãe, para vocês não brigarem tanto. O pai se derreteu em lágrimas, abraçou o filho e ele disse, pai, vamos lá, Deus pode mudar o nosso lar. O pai disse, vou, e o lar foi mudado. Então nós estamos vendo isso. A criança está assustada, está com medo, está temendo, mas Deus está fazendo maravilhas. Eles estão encontrando na igreja um lugar diferente, um ninho de amor. Por isso nós falamos muito com as professoras, muito cuidado com as aulas, muito cuidado com repreensões. Eles vivem repreendidos de todo jeito, é com amor, é com jejum, é com oração. Imposição de mãos de pastores, os diáconos ali, entendendo, porque nós temos uma congregação preciosa. O pastor Emanuel estava dando um testemunho, contando para mim, né? Pastor, não podia vir aqui, pastor Emanuel, sobre aquela experiência que ele teve com a favela. É uma coisa rápida, mas isso aqui é um dos poucos desse livro que está aqui, de experiências. Foi uma experiência muito gratificante. Dia 11 de novembro, passando por um determinado lugar, vimos lá a comunidade do Alemão. E quis subir para conhecer. Fui com um diácono, que é motorista de ônibus. Ele ainda pediu que eu trocasse o carro, fosse no fusquinha dele, o segurança. E ao subir lá no alto do morro, subida muito íngreme, o senhor revelou que queria uma evangelização de crianças. Dia 11, no sábado, dia 14, conseguimos uma garagem emprestada, limpamos, puxamos uma gambiarra, tivemos 110 pessoas ali. Aleluia. Levamos as nossas crianças lá no alto, viemos cantando, fizemos o convite para ir para aquela garagem do Paulinho. E lá nós convidamos então para a evangelização do dia 22 do Polo. Tivemos 35 crianças só desta comunidade. Hoje estamos cuidando de 50 crianças naquela comunidade. Aleluia. O presbitério autorizou a locação deste local, desta garagem. Maravilha. A igreja só de crianças.
Aleluia. Nós não podemos dizer que temos inveja, porque também temos aí na Terra Vermelha uma igreja que foi só de crianças, não é? Só de crianças, né? E eles vieram para assistir, depois chegaram para o pastor assim, e agora acabou, né? Acabou. E nós ficamos como? Tem igreja para nós não? Pastor, vai ter igreja sim. Eu disse, então, no domingo que vem a gente vai? Vai sim. Irá uma igreja de 85 crianças e 5 adultos. Mas eles estão orando pelos pais. Eles estão orando. Então, irmãos, nós temos uma grande obra para realizar. Porque esses são os maiores evangelistas. E eu desafio aqui. Alguém tem mais convite do que no dia da evangelização de crianças? Não, tem não. Eles são muito. Então um irmão falou assim, negócio é bom, né, irmã? Negócio de evangelizar lá do interior, negócio de evangelizar esses, como é que chama? Aí eu disse, esses que estudam nessas escolas ricas. Aí eu disse assim, são os, como é que chama? E ele ficou falando, né, que é negócio é universitário, esse negócio de universitário, não veio um. Agora, quando foi para as crianças, isso aqui encheu, aí a gente botou banco por tudo quanto é canto e não assistia, e daí botamos todo mundo crente para fora, ficou só os visitantes dentro. Maravilha, né? Então não despreza as pequenas coisas, diz a palavra. E essas pequenas coisas estão dando exemplo, testemunho de que eles estão entendendo as mensagens. Então vejam, irmãos, as crianças temem muito a separação dos pais, que os pais morram, é uma coisa muito certa, que eles têm temores, e ensinos malignos estão sendo passados, bruxarias, então eles vivem aterrorizados, com medo, são crianças estressadas. Está aqui, melhor do que eu estou falando aqui, nessa revista, que foi aquela que trouxe aquela modelo que morreu de anorexia. Mas, então, aí nós vemos essa situação. E para nós, o que fazer para preservar nosso ensino? Ensiná-los sobre a herança do Senhor. Nós temos que ensinar a eles a herança do Senhor. Passar o ensino, a herança que os pais de Sansão transmitiram foi cumprida à risca. À risca. O que Deus prometeu aos pais, Deus cumpriu. Então nós temos certeza de que aquilo que Deus promete se cumpre. Então nós vamos agora entrar no assunto sobre as lições. Não vamos passar aqui todas as lições, mas nós vamos lembrar que nós vamos falar sobre Zaqueu. Agora, é uma lição, todo mundo diz, muito antiga, mas a palavra de Deus não é antiga, a palavra de Deus é renovada pelo Espírito Santo. Ela não pode se tornar letra, ela tem que ser. Então, a coisa importante é que Zaqueu era um rico que era muito pobre. Por quê? Porque ele tinha bens materiais, mas ele não tinha o bem maior, que é o Senhor Jesus. Então as crianças todas se identificam com isso, quer na favela, quer nos morros, quer nas capitais, quer em todo lugar. As crianças têm que se entender isso. Então nós temos aí ali a mensagem. E Zaqueu foi assim alcançado pelo Senhor, e ele ouviu a palavra do Senhor, e qual foi o resultado? A sua vida foi transformada. Então a sua vida foi transformada. E a palavra de Deus tem que trazer transformação na vida da criança, na vida do adolescente, do jovem, do adulto e de todos. Todos, até os mais novinhos de 85, 90, 100 anos. Deus transforma todos. Falando nisso, olha, um irmão nosso vai ser ordenado pastor com 85 anos, lá em Guaçuí. Não é maravilha? Então está certo, a palavra do Senhor sustentou e está levando esse servo a ser um pastor.
Porque o Senhor disse que os velhos darão frutos. Eu não estou legislando em causa própria, não. Então, irmãos, vejamos aí. Nossas vidas transformadas. E nós queremos... Então, a gente agora entra no assunto. As professoras vão entrar no assunto. É certo, um menino do Senhor, com vida transformada, levar o lápis do colega, a borracha, tirar aquele trocado de dentro de casa, aquela coisa. Não está certo isso. Agora, quando Zaqueu viu a grande bênção, ele ofereceu ao Senhor Jesus também um banquete. Ele disse, olha, Senhor, eu vou fazer isso. Jesus disse, olha, eu vou cear na sua casa hoje. Eu vou cear na sua casa. O que será que ele ia dar para o Senhor Jesus? Ele deu a sua vida, ele deu o seu coração, ele manifestou a transformação de sua vida. E o pobre Batimeu, à beira da estrada, não é? Ele não podia ver, mas quando ele viu logo quem? O Senhor Jesus. Então, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, o principal é olhar o rosto do vizinho. É? As crianças acham que é isso? Não. As crianças acham que é olhar o rosto do pastor, do diácono, do obreiro? Não. É olhar o rosto do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele nunca mais vai virar o rosto para nós. Ele nunca mais vai ser rude conosco. Ele não vai brigar com a gente. Ele vai nos manter sempre pertinho deles, com uma vida totalmente transformada. Vamos cantar, vamos. Nossas vidas são mudadas. Eu sei, eu estou vendo. Fui feliz. Vidas transformadas. Amém, glória a Jesus. Agora, nós teremos outra lição durante todo o mês de julho, que é o mês do seminário e das crianças, e a mensagem, a orientação, não haverá evangelização no último domingo de julho, não. São todos os domingos do mês, eles estarão evangelizando e trazendo convidados. As aulas do Data Show estarão disponíveis no presbitério para as igrejas que quiserem fazer as aulas com o Data Show. E nós teremos também uma lição muito interessante, que é Davi e o egípcio. A mensagem é de como o egípcio foi abandonado pelo seu patrão amalequita. Então o inimigo vem e judia e maltrata. Davi veio, recolheu, deu pão, deu água, deu passas, o alimento ali de doce, e ele revigorou, e ele disse, agora você pode nos ajudar? Então, quando nós somos restaurados à presença do Senhor, o Senhor pergunta assim, e agora, pronto para o trabalho? Pronto para o trabalho, com uma condição, que o Senhor não me deixe com aquele outro patrão,
porque agora eu conheci o patrão verdadeiro. Essa é a mensagem. A outra mensagem é Mefibosete. A casa de Saul destruída. E Davi pergunta: a quem eu posso da casa de Saul ajudar? A grandeza de Davi. Tem um coxo. Um menino que com 5 anos ficou coxo das pernas. Traz ele aqui. Mefibosete vem e se prostra diante de Davi, dizendo: eu vou ser morto. Ele chama e diz: Mefibosete. Ele diz: eis aqui teu servo. De hoje em diante comerás pão à minha mesa. Então é assim que Jesus fez com cada um aqui. Todos estavam ali no desamparo. O Senhor trouxe, chamou e agora nos dá o quê? Banquete a cada dia. Essa é a minha. E a última mensagem é de Ruth, que era moabita. Nem direito tinha de entrar na casa do Senhor. Mas o Senhor disse: ela vem e recebe a grande bênção de pertencer ao povo do Senhor. Casou-se com Boaz, a figura da igreja, e Boaz, o remidor. E então uma vida totalmente modificada, totalmente transformada. É órfã, ninguém ouve mais notícia dela. Foi-se embora. Mas Ruth, que caminhou em direção ao povo do Senhor, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, tornou-se a esposa de Boaz e entrou para a genealogia do Senhor Jesus. Vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Vamos cantar? E queria fores, irei, Jesus, a minha alma já dei. Sou parte do teu povo, tu tua palavra alimenta a alma do pecador. Colhemos em teu campo trigo, ó Senhor, delícias em tua mesa e cântico de louvor. Alegro-me contigo, tu és meu remidor. Ajoelho-me aos teus pés, agradeço a salvação que de graça recebi, meu Senhor. Tua voz é poderosa, bênção para mim, conforme os teus braços de amor. A palavra alimenta a alma do pecador. Colhemos em teu campo o trigo do Senhor, delícias em tua mesa, canto de louvor. Alegro-me contigo, tu és meu remidor. Aleluia. Então, irmãos, terminando, nós lembramos que na página 3 da apostila, as orientações sobre madrugadas, os cultos, os adolescentes deverão tomar parte, aqueles que são mais amadurecidos, que são os mais crescidos. E a sugestão para os cultos e a folha de louvor está aí. A capa é a Bíblia e por dentro vem os hinos. Não serão esses, mas serão esses 3 hinos que estão agora novos, sendo lançados para a programação de março. O modelo do convite também está aí, não é? Convite, aí está. Tudo aí feitinho. Tudo lá já está no computador, está tudo já feito. O interior, agora, esse vai ser o nosso crachá, porque o tema é transformação pelo poder da palavra. Os seminários são de suma importância para as crianças intermediárias, adolescentes. Eles não são parte da igreja, eles são igreja do Senhor. Então eles têm todo o direito e eles requerem muito a presença dos pastores. Eles têm orgulho quando eles veem o seu pastor na sua reunião. Alguns têm outros compromissos, mas procurem ajustar para dar essa alegria às suas ovelhinhas, né? A ênfase, mais uma vez, do ano, vidas transformadas. E
pela palavra de Deus e a razão do nosso ensino. As recomendações estão todas na apostila, como os irmãos já estão acostumados, já as orientações estão todas aí. Então temos isto aqui, temos os louvores, temos a orientação feita, temos os testemunhos do trabalho feito em 2006, da evangelização, e o trabalho com as crianças e adolescentes não pode sofrer nenhum prejuízo, porque é um trabalho feito com muita antecedência, com muito amor, com muito zelo, todo ele na orientação do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.